Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem muitos vídeos à sua disposição. Eu tenho muitos vídeos aí sobre diversos assuntos à sua disposição. Hoje vou trazer um assunto muito importante aqui. Você assista desde o início até o final do vídeo, porque ele é importantíssimo, certo? E, como você sabe, o canal A Voz da Bíblia Sagrada não trata somente de Bíblia, muito embora hoje o assunto também não é só Bíblia, mas também tem Bíblia, né, pelo meio, tá bom? Certo? Então, vamos aqui passar para você, eu acredito que você já sabe, né, que aqui nesse canal tem curso de alfabetização em hebraico, tem curso de liderança cristã, tem muitas informações aqui para você, tá bom? Então, quero pedir a você que, se gostar do vídeo que você vai assistir agora, por exemplo, você, no final, dê o seu gostei, certo? Também, se você disser que não gosta, quiser comentar, fique à vontade. Eu não tenho nenhum problema, certo, com isso. Mas vamos em frente para a gente ver sobre o que eu vou tratar agora. Bom, assista até o final, senão você não vai entender. O tema de hoje é quem é Deus? Será que a gente pode definir com segurança quem é Deus? Eu estou fazendo esse vídeo, já fiz alguns outros, justamente porque eu faço parte, né, participo, né, de diversas comunidades científicas. Eu não sou cientista, eu sou um data, porém, essas comunidades me aceitaram, né, como participante, e eu participo dessas comunidades e, claro, assisto, né, vídeos, pesquiso, leio artigos. E uma das coisas interessantes que eu tenho visto ultimamente é que a ciência quântica, e isso é muito bom também. Estou aqui criticando a ciência quântica, nem os cientistas da ciência quântica. Pelo contrário, eu sou um grande admirador da ciência quântica. A ciência quântica está buscando provar que Deus existe. Existem cientistas famosos aí que estão querendo provar que Deus existe. Isso é muito bom. Agora, a forma que eles têm para provar ainda não bate com a teologia, certo? Então, quando eu digo ainda não bate, que pode ser que evolua a ponto de chegar um momento de bater com a teologia. Mas, por enquanto, tem que andar de forma separada com relação a quem é Deus e como é Deus, por enquanto, a teologia dessa ciência. Quando eu digo separada, não quero dizer que não concordam em alguns pontos. Quero dizer que não dá para definir Deus ainda segundo o que a ciência quântica diz. Bom, para nós teólogos, a definição de Deus ainda permanece aquela mais cabível na teologia, bom? E que a Bíblia, principalmente na teologia bíblica. Então vamos começar aqui já falando sobre esses assuntos, bom? Então eu vou trazer aqui, na verdade, alguns pontos, né? E o primeiro deles eu vou falar sobre o que Deus não é. Para que eu entenda quem é Deus, primeiro eu vou falar, para que você entenda também quem é Deus, eu vou falar quem Deus não é. Bom, então vamos aqui. O primeiro argumento é um argumento bíblico, certo? E está em Números, capítulo 23, verso 19, onde, nesse primeiro argumento, eu transcrevi aqui esse versículo que diz: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá. Alguém pode até querer argumentar e dizer: não, mas Jesus não foi homem, mas Jesus veio ser homem, mas ele sempre foi Deus, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. Lá em João capítulo 1, verso 1 em diante, diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus.
Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, na verdade, essa argumentação de que Jesus é Deus e por isso Deus é homem não é válida. Bom, então vamos em frente para mostrar o que Deus não é, né? Aqui eu já teci vários outros argumentos até chegar ao quinto argumento, né? Deus não é matéria nem partícula dela. E aí é onde a teologia não vai concordar com a questão da definição que a ciência quântica dará a Deus, certo? Daqui a pouco nós chegaremos lá. Deus não é matéria, segundo item. Deus não é matéria nem partícula dela. Terceiro, Deus não é energia nem partícula dela. Quarto, Deus não é força nem partícula dela. Quinto, Deus não é algo físico e muito menos partícula de algo físico. Certo? Bem, esses são 3 argumentos que eu estou trazendo, aliás, 5 argumentos que eu estou trazendo. Primeiro bíblico, né, e os outros por observação e por comparação dessa observação com a teologia, com a Bíblia. Então, nós teólogos chegamos a essa conclusão, certo? Eu vou repetir. O primeiro argumento lá mostrou que Deus não é o homem, né? O segundo, Deus não é matéria nem partícula dela. O terceiro, Deus não é energia nem partícula dela. Quarto, Deus não é força nem partícula dela. Quinto, Deus não é algo físico e muito menos partícula de algo físico. Bem, por que estou dizendo isso? Porque, na verdade, eu gosto muito de elogiar a ciência quântica e ela está evoluindo muito e eu estou pesquisando muito, faço parte de comunidades de cientistas que trabalham com a ciência quântica, certo? Eu não sou cientista, isso, sou apenas um autodidata, porém, a ciência quântica, uma grande quantidade de cientistas já querem provar que Deus existe pela ciência quântica, provar que ele faz parte que ele é matéria, né? Na verdade, o grande problema está aí, que ele, depois que surgiram os aceleradores de partículas e que apareceu o tal do bóson de Higgs, né? Que é aquela partícula tão pequena, a mínima partícula que conseguiram chegar, e eles acham que é a partícula de Deus, mas ainda não conseguiram provar isso. Então, há agora cientistas, eu até acho louvável isso, tentando provar que Deus existe. Isso é muito bom, que a ciência evolua e chegue um momento que nós teólogos também possamos concordar com essa evolução nesse sentido, né, a respeito de quem é Deus. Bom, muitas coisas, inúmeras coisas eu concordo com a ciência, é claro, porém nessa de apresentar Deus como algo que é uma partícula, e eles têm argumentações muito boas. Eles dizem que essas partículas mínimas, né, que compõem o universo estão presentes, ou seja, são onipresentes no universo. Mas aí é onde está a questão, porque a onipresença de Deus não é apenas no universo físico. Então, nós vamos agora trazer uma argumentação aqui, que é a argumentação teológica e bíblica, né, dos atributos de Deus, de que ele não é matéria, ele não é matéria, pode ser baseada em argumentos como a imutabilidade de Deus, onisciência de Deus, eternidade de Deus e sua natureza de ato puro e sua primazia como agente, conforme lá em Gênesis 1 e 1, e ali todos nós teólogos concordamos, a maioria, né? Teólogos concordamos que Deus, não pertencendo ao tempo cronológico, sendo um ser atemporal, ele decidiu criar o tempo cronológico e, nesse tempo cronológico, ele criou todas as coisas, certo? Isso está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 1. A maioria dos teólogos concordam que Deus, esse ser atemporal, cujo tempo os gregos atribuíram ao nome Kairos, criou o tempo cronológico e, nesse tempo, criou todas as coisas.
Então, não podendo ele ser partícula de algo físico. Nossa argumentação, essa é também a minha argumentação. Como amante da teologia e teólogo que sou, e conhecedor da Bíblia, tá bom? Então vamos nós. Bem, diante de toda aquela argumentação anterior que eu fiz, eu vou continuar com essa argumentação baseada nos atributos da imutabilidade, onisciência e eternidade de Deus. Porque essa é uma argumentação que não tem saída para a questão de Deus ser um ser físico, né? Certo? Nós vamos, durante todo esse vídeo, dizer como é que ele age, e você só vai ter condições de entender isso quando terminar o vídeo. Por isso, permaneça aí para você entender a argumentação. Então, continuando a argumentação, né? A argumentação baseada nos atributos da imutabilidade, onisciência e eternidade derruba por terra a questão de Deus ser um ser físico, certo? A matéria tem limites. Deus, segundo o que nós estudamos na Bíblia e na teologia, é ilimitado. Duração, a matéria tem duração. Deus não tem limite de duração, é de eternidade a eternidade. Dimensões, Deus não se limita ao espaço, né? Nem ao tempo, nem ao espaço, né? As dimensões do espaço. A matéria deterioriza-se, ou seja, se deteriora, né? Deus não se deteriora. A matéria degrada-se, Deus não se degrada. A matéria esgota-se, Deus não se esgota. A matéria quebra-se, Deus não se quebra. A matéria se transforma, Deus não se transforma, Deus é imutável, né? A matéria não é constante, né? Então não pode saber. A matéria também não pode saber tudo, como nós seres humanos não sabemos tudo. E assim por diante. Se está viva, morre a matéria. Se é inanimada, não sabe nada. Porém, Deus é onisciente. Então, observe bem. Diante de tudo isso que falamos sobre a matéria, é impossível que se encaixe para nós teólogos nesses, principalmente, existem mais outros atributos que eu não vou relatar aqui para não ficar tão assim um vídeo, mas não se encaixam principalmente Deus ser matéria nesses atributos que a teologia considera como atributos de Deus, que é a imutabilidade, onisciência e eternidade. Então, por tudo isso que foi falado sobre a matéria, então Deus não pode ser uma partícula ínfima da matéria. Deu para você entender aonde queremos chegar, mas ainda não é o fim. Vamos em frente e vamos provar isso com mais argumentos, tá bom? Bem, agora tem mais argumentos aqui. Veja só. O Espírito, na verdade, agora vou chegar ao argumento de que a Bíblia diz o tempo todo que Deus é Espírito, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a teologia, nós, a maioria dos teólogos, dizemos que Deus é Espírito. Então, eu quero traçar agora aqui, diante de tudo isso que já foi dito, o argumento da separação e da penetrabilidade. Vamos ver o que nós podemos falar sobre isso, entre espírito e matéria. Então, sobre espírito e matéria, eu tenho farta argumentação. Eu tenho muito material bíblico sobre isso, livros também escritos sobre espírito e matéria, muitos livros e estudo deles, e faço parte de mais de 8 comunidades científicas. Não sou cientista, mas essas comunidades me aceitaram como um autodidata que faz pesquisas ali, certo? Então, agora o argumento é da separação e penetrabilidade. Então, preste bem atenção nesse argumento para que você possa entender bem direitinho quem é Deus. Primeiro, o Espírito penetra
na matéria e a vivifica. A matéria não penetra no espírito. Por isso, Deus não pode ser matéria. Eu agora, para você entender aonde queremos chegar, então ainda não há concordância. Gosto de trazer sempre essas informações, porque há crentes leigos que aí lê aí um noticiário da ciência, e aí já aposta todas as fichas ali e esquece que há muita argumentação por trás disso, tá bom? Então, não estou aqui desmerecendo a ciência, até mesmo porque sou amante da ciência, certo? Gosto muito. Então, essa daí é algo interessante, viu? Esse argumento. É um argumento que nós teólogos temos. O Espírito penetra a matéria e até a vivifica, porém, a matéria não penetra no Espírito, certo? Por isso, Deus não pode ser matéria. Provas de que o espírito é separado da matéria e pode viver fora dela. Agora são provas bíblicas, porém provas bastante consistentes que a gente pode observar no dia a dia. Certo? Eu coloquei até uma imagem interessante aí, um corpo deitado, como um morto, e o espírito lá em cima, né? Você pode olhar por trás das letras que tem essa imagem. Eu coloquei isso já mais ou menos para exemplificar. Né? A Bíblia diz com todas as letras que quando o homem morre, o espírito do homem sai da matéria. Então vamos ver aqui agora que diz Eclesiastes 12:7, isso é Bíblia, diz assim: e o pó volta para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, no Eclesiastes 12 descreve a trajetória do homem desde o seu nascimento até a velhice. Aí conclui aí em Eclesiastes 12:7 dizendo: e o pó volte, ou seja, o homem vai indo até que chega o dia da morte. E o pó volte para a terra, como era, e o espírito volte a Deus. O espírito está em Deus. Deus é espírito. E por isso, ele, quando formou o homem do pó da terra, isso está muito claro na Bíblia, ele concedeu essa partícula dele, que é o espírito, certo? Para que o homem tivesse vida, para que a matéria saísse do estado de inanimada e passasse a ser viva, né? Esse é um conhecimento bastante aprofundado que nós teólogos temos e alguns cientistas também têm, principalmente os cristãos. Aí vem agora Lucas 23:46, ninguém melhor do que Jesus, né? Aí são palavras do próprio Jesus, que ele diz o seguinte, lá Lucas cita a exclamação de Jesus quando morreu lá na cruz, diz, Lucas 23:46 diz, Jesus clamando com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, morreu, né? Então, olha, na morte, o espírito separa-se do corpo. Isso está claríssimo. Eu poderia passar aqui 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, um dia, 2 dias, 6 meses, um ano, argumentando essa questão, certo? Está muito claro na palavra de Deus e é muito concebível por nós que temos pelo menos 2 neurônios que esteja aí trabalhando, certo? Então, veja como isso é interessante. Na morte, o espírito separa-se da matéria e ele continua vivo em Deus. É isto que está perfeitamente demonstrado nas Escrituras. Vamos em frente para a gente concluir isso com chave de ouro. Agora nós podemos dizer quem é Deus? Baseado naquilo que a gente. Nós já vimos que o espírito penetra na matéria, mas a matéria não penetra no espírito. Há uma separação entre os dois. Nós já vimos que na morte o espírito se
se desprende da matéria e volta a Deus que o deu. Jesus Cristo testificou isso, ninguém melhor do que ele é Deus, né? Ele veio aqui para se tornar homem, certo? E agora nós podemos dizer com toda segurança quem é Deus. Para mim, sou e conheço a teologia, continua válido o conceito do teólogo Langston, que definiu Deus como espírito pessoal, perfeitamente bom e em santo amor, cria, tenta e dirige tudo. Esse é o conceito teológico que eu acho mais cabível para a pessoa de Deus. Então, agora, nas palavras do próprio Jesus, nós vamos ver agora o que o próprio Jesus diz, né? Jesus diz o seguinte, João 4,24, ficou registrado isso. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. Pronto, eu acredito que num vídeo pequeno, sem precisar de 1 ano ou 2 de argumentação, eu estou mostrando a você quem é Deus. Então, quem é Deus está aí bastante explicado para você. E eu peço a você que já é teólogo, você que está fazendo um seminário teológico, você que já é pastor há muito tempo na sua igreja, considere este vídeo, porque eu digo com toda sinceridade, eu não abro mão dessa argumentação. E aí eu fiz, não tenho medo de argumentar essas questões. Bom, então vou colocar aqui para você, mas mais uma vez, né, para você entender, né, que para mim continuará sempre válido o argumento de Langston e aí as palavras do próprio Jesus sobre essa argumentação. Você já sabe, este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem muita coisa importante para você. E você que já é pastor, já é teólogo, não importa se você é um teólogo profundo ou está começando agora, eu não tenho problemas com isso. Não importa se você fizer alguma crítica, eu tanto tenho condições de rebatê-la, se for cabível, né? Rebater, como também não fico melindrado porque alguém não concorda com a minha opinião. Eu acho que devemos ser democráticos e as pessoas devem emitir a sua opinião. Se você argumentar aí abaixo do vídeo e eu achar que eu devo tecer alguma argumentação, sim, farei isso. Se não, não vou me preocupar com isso. Bom, então Deus abençoe. Já viu que o canal tem muita coisa boa para você. Se você gostar desse vídeo, faça um favor para eu que sou o moderador desse, para mim, né, que sou moderador desse canal, dê o seu gostei, não custa nada, você está ajudando. Deus abençoe, até a próxima. Somos todos a favor, que Deus é Espírito.